montei um estúdio, uma agência de marketing. Hoje eu vou te mostrar tudo sobre esse espaço. Quem me acompanha aqui, na verdade eu não tenho muitos inscritos, mas eu pretendo que esse canal cresça bastante. Eu já faz quase 2 anos que eu trabalho dentro desse segmento. Na verdade tem mais, mas especificamente como uma agência, prestando serviço, é basicamente isso, quase 2 anos. Eu comecei dentro da igreja, então comecei na parte de design, né, fazendo flyer, todo naquele período da pandemia e tudo mais, fazendo transmissão, tinha que fazer muita transmissão naquele período. E o profissionalismo basicamente ele começou ali. Então quando eu olho para trás eu vejo, tipo, chegar aqui é uma conquista muito grande. Então, tipo, ter luz profissional, ter tripé, ter isso, ter aquilo é muito gratificante, porque eu comecei com aquelas luzes de casa mesmo, fazendo uma gambiarra para fazer a luz principal, e hoje ver o avanço disso tudo é muito gratificante. Então hoje eu queria mostrar um pouquinho para vocês essa conquista, mostrar um pouco sobre o espaço, a ideia que a gente tem. Eu trabalhava de casa, trabalhei por muito tempo de casa, um escritório, acho que eu tenho até vídeo aqui no canal mostrando um pouco da rotina, o bastidor. E num belo domingo eu disse assim, cara, por que eu não monto um escritório? A ideia de algo grande, mas algo simples. Chamei um amigo, um parceiro, disse, cara, vamos montar, vamos dividir um espaço, vamos dividir aluguel, a gente monta uma estrutura e a gente faz acontecer. Vai atrás de clientes e tudo, tu já tem clientes, eu também tenho, a gente continua com os nossos clientes, mas os clientes novos, a ideia é ter um pouco mais de um hub de soluções, ele me auxiliar alguma coisa de edição, captação e tudo. E a ideia foi montar esse espaço basicamente pensando nisso. Então vou mostrar aqui um pouco para vocês sobre o espaço. Não é um espaço grande, é pequeno, tá? Pequenas produções, mas tem um espaço de trabalho onde a gente consegue vir, se concentrar, enfim, produzir esse tipo de material. Então pessoal, a gente tem a porta aqui, certo? A gente entra aqui e aqui a gente eu tentei na verdade fazer 3 ambientes, que o primeiro é basicamente essa parede aqui, né, que a gente tem uma parede preta. Tirar meu dedo aqui, senão não vai focar. A gente tem essa parede preta aqui. A ideia é formar 3 ambientes. A gente colocou esses spots, né? Eu coloquei esses spots de luz aqui que não tinha, só tinha a luz principal. A gente colocou esses spots aqui. E também, fora isso, eu tenho aqui uma luz. Ela pode dar um bugzinho aqui, né? Porque não fica com aquelas listras por causa da frequência. Então eu tenho essa outra luz aqui que fica um pouquinho mais clara que o ambiente. Então eu tenho essa parede preta, eu posso gravar alguma coisa nela pequena. Eu tenho essa parede aqui que ela era branca, que a gente envelopou com esse madeirado aqui, bem bonito. E eu tenho essa parede que é laranja, que eu tinha na verdade tudo aqui foi aproveitado, né? Essa tinta eu já tinha lá em casa e eu trouxe para printar, esse aqui era branco e ali continuou branco, né? Aí tem uma janelona bem grande que a gente botou a cortina e botou um layout, por quê? Porque quando eu quero gravar de dia, se eu quiser gravar alguma coisa aqui, eu quiser ter uma luz controlada, é muito claro, porque a janela teoricamente ela é 3 metros ali, então entra muita claridade. Então se eu quiser ter uma luz mais controlada com um softbox, enfim, montar a iluminação, eu não consigo, então a gente tem essa opção meio que improvisado aqui de um blackout aqui. Então a gente tem a luz, e eu tenho aqui, pode ver aqui abaixo, eu tenho uma janela bem grande aqui. Outra coisa muito boa que a gente fez aqui, a gente colocou carpete nele todo, pessoal. Então ele é todo no carpete. Era no piso, mas o carpete não era caro. E a gente comprou um aspirador de pó. E a gente faz essa parte da limpeza tudo com aspirador de pó. Então dá uma acústica melhor, o ambiente fica mais agradável. Coisa também muito interessante que a gente viu necessidade foi de colocar esse rodapé aqui, ó. E a gente comprou. Ele é baratinho, acho que a gente comprou no Mercado Livre, foi Shopee. O rodapé que tava, ele não era muito bonito, então a gente colocou esse. A gente tem a porta de entrada e tem um lixo. Basicamente a gente começou com essa mesa aqui, ó. Essa mesa, que fica no caso, meu parceiro aqui, que é o Kaique, e ali eu. Então a gente comprou essas cadeiras. Pessoal, vou falar um pouco dessa cadeira aqui, porque essa cadeira, ela é um espetáculo de boa. Eu sei que tem cadeira mais cara no mercado, de 1000 e tarará, enfim, mas essa cadeira é muito boa. Cara, isso aqui, ó, a gente trabalha com edição sentado às vezes por horas, ajuda muito. Essa parte da lombar aqui, essa parte aqui, ela dá uma leve reclinada, assim, às vezes você quer trabalhar um pouco mais, mas também volta para você trabalhar de uma forma mais ergonômica, digamos assim. Mas é incrível. O que é essa mesa? Como a gente não tinha muitos recursos para iniciar, foi o que a gente fez. A gente pegou, eu tinha essa mesa já, na verdade eu tinha feito ela.
Teve uma casa que eu morei, que eu trabalhava com ela, então ela é bem grande, ela é 2,10. Na verdade, isso aqui é uma porta, né? Ela é, de ver aqui, ó. Ela é uma porta, ela é basicamente 2,10 por 70. Então, eu comprei essa porta no tempo, né? Comprei essa porta, eu lixei ela e vernizei ela. Ela ficou nesse tom mais amadeirado. E quando a gente mudou pra cá, antes eu usava ela só em suporte de parede. Mas como a gente ia trabalhar em 2 pessoas, apesar de não ter muitas coisas pesadas, mas foi o que eu fiz para ela ficar mais firme. Eu comprei, não sei se vai dar de ver, mas dá aqui, ó, tem esses pés aqui, são 4 pés desse aqui, ó. Eles são bem reforçados, eles abarcam bem ela aqui, então são 4. Só que mesmo assim ela ainda fica balançando porque não tem nada atravessando. O que foi que eu fiz? Eu coloquei 2 suportes desses aqui pregado, então ela é uma mesa. Eu posso tirar ela de lugar? Posso, a partir do momento que eu tiro esses suportes aqui e boto em outra parede. Não é um propósito agora, a gente tem interesse de ficar nessa aqui, mas ela fica, de fato, bem firme. Ela não fica balançando, ela fica realmente bem firme. Então deve trabalhar 2 pessoas, teoricamente, bem confortáveis aqui. Aí que a gente tem a parte também que a gente comprou. Isso aqui, pessoal, muito barato, certo? Muito barato esqueci onde a gente comprou na Shopee. Vem esse suportezinho e aqui eu coloquei algumas coisas. Eu tenho muita coisa da Ulanzi, então eu comprei essa lâmpada. Eu tentei fazer um review dessa lâmpada da Ulanzi aqui. Coisa da lente. Eu tenho ali, deixa eu só ver aqui se eu consigo regular mais escuro. Então eu tenho ali microfone da Ulanzi. Eu tinha uma câmerazinha velha de uma amiga minha que estava aqui em casa, eu trouxe ela pra cá. Eu tenho um teleprópio que tá ali, tem umas partes de decoração, de iluminação, tem a caixa do Mac. E é basicamente isso. A gente colocou também esse quadro aqui para ficar um pouco mais bonito. Então a parte de decoração é basicamente isso. Parte de cenário, qual é a ideia aqui, pessoal? Eu montei isso aqui para ser a base da agência. Eu montei para ser uma base de gravações de pequeno porte. Por que pequeno porte? Porque o espaço é pequeno. Então, no futuro, talvez, loque outra sala aqui dentro do espaço para fazer só a parte de estúdio. Hoje nós estamos em 3. Sou eu que faço captação, edição, produção, design. Eu tenho os meus clientes que eu atendo dentro desse segmento e atendo aqui. E eu tenho o meu parceiro, que ele também tem os clientes dele, que faz basicamente a parte de captação e edição de vídeo. E hoje a gente também está com uma fotógrafa, que ela está também dividindo espaço aqui com a gente e vem para trabalhar. A gente vai montar aqui algumas coisas para tirar fotos. Então eu tenho 3 cenários. Eu mostrei para vocês a parede preta, eu tenho essa parede laranja e eu tenho essa parede... Então eu tenho essa planta aqui, eu tenho uma cadeira aqui que eu coloquei. Então basicamente eu consigo gravar reels aqui, pequeno porte, monto aqui, tenho 3 ideias de fundo. Tem uma mesa também que eu posso utilizar, já gravei aqui alguns conteúdos de YouTube, sentado na mesa, você vai fazer um review, microfone, uma coisa mais que você precisa estar sentado e às vezes ali um pouco apertado. A questão da lente também, não tenho uma lente, digamos assim, uma grande angular para mim fazer isso. Então basicamente isso, eu tenho aqui um softbox aqui que eu já tenho um review dele aqui no canal. Eu tenho essa luzinha aqui, ó, ela é muito boa, pessoal, eu tenho que fazer um review dela, que ela é incrível, a luzinha da Ulanzi, certo? Faz aqueles background aqui do fundo, ela vem com uns 20 formatos diferentes, bem bacana e bem forte, 10 volts. Então eu tenho essa ideia aqui de ambiente, beleza? Eu tenho o meu setup, né? Vou mostrar aqui um pouco para vocês. Na verdade eu tenho que fazer um vídeo para vocês só falando do setup. Então eu tenho um Mac M1, eu tenho esse fone aqui que eu comprei ele para a parte de edição, ele é muito bom, é na KG, vê se foca, é o KC2, ótimo. Eu tô usando esse mouse com fio por enquanto, porque enfim, eu comprei aquele kit ali que eu já até vendi, tem que entregar, que era da Dell, só que cara, o hub não funciona, eu vou ter que comprar um Bluetooth para mim, pro Mac. Então tem o Mac M1, eu uso ele sempre na tomada, não sei se você sabe disso, mas eu tenho um hubzinho que eu conecto o mouse, né? Eu tenho um HD ali externo, que a gente não pode contar só com isso. E aqui eu tenho um monitor IPS de 24 polegadas. Normalmente quando eu edito eu sempre uso o Premiere aqui, certo? Eu tenho uma plantinha aqui para fazer aqui um arranjozinho, tenho meu copo d'água, não pode esquecer. Tem um iPadzinho aqui antigo, tá carregando bateria. Aqui, na verdade, a gente ainda não tá na parte de guardar equipamento. Por quê? Tá bem complicado fazer isso, porque se você olhar aqui, ó, tá ainda pelo chão. Eu queria comprar aqueles baús igual de cama, sabe? Que você bota na beira da cama para guardar coisa. Que eles ficam bonitos, dá de sentar
e você embaixo você guarda, de guardar tripé, as mochilas e tudo, a gente ainda tá organizando isso. Aqui fica o banheiro, que também provavelmente a gente vai usar uma parte dele, talvez pra fazer dispensa de coisas maiores, como mais cadeiras ou alguma coisa do tipo. Então basicamente ali, ó, pessoal, se vocês olharem, basicamente ali é aquele cenário. Então eu tenho esse fundo aqui, depois eu vou tentar mostrar algumas coisas que eu já gravei aqui. Tenho esse fundo aqui, tem. É grande? Não. É pequeno? Sim, mas dá de fazer muita coisa se você tiver criatividade e usar as luzes da forma correta. Beleza? Então basicamente quem vem aqui, normalmente a gente que trabalha, normalmente os meninos às vezes vêm mais à tarde, eu às vezes venho durante o dia todo, ou às vezes venho só pela manhã, depende muito do dia e da demanda. Essa semana, graças a Deus, tá mais tranquilo, então eu tirei para criar conteúdo, seja pro YouTube, seja pro Instagram. E é o pessoal que trabalha aqui e normalmente alguns clientes quando eles vêm gravar. A gente vai começar a trabalhar a parte de fotografia, como a gente tá com a fotógrafa agora, vai começar fazendo foto nossas mesmo da equipe e também de algumas influências que a gente tem parceria pra gente se autodivulgar. Não é algo grande, mas cara, deixa eu confessar algo pra vocês. Mas por muito tempo, às vezes a gente precisa comemorar as pequenas vitórias. E isso aqui, cara, não é uma pequena vitória, isso aqui é uma grande vitória. Você ter um espaço, você ter um ambiente agradável, gostoso de você estar, você sai para trabalhar, sua mente, quem tem filho sabe, às vezes você trabalha em casa, você tem filho, você tem esposa, você tá parando coisa, eu que tenho TDAH, se eu parar o meu foco ali já era. Então, ter um ambiente como esse, assim, que você vai conquistando as coisas, vai comprando seus equipamentos, você vai... Cara, eu comecei, eu não tinha uma câmera, eu não tinha nada, não tinha luz, eu não tinha basicamente nada. Tinha uma câmerazinha, uma Canon T3i, que a gente fazia algumas coisas, mas hoje gravar com uma câmera 4K, Full HD, enfim, umas E10 da vida, com gimbal, com Mac, com monitor, pessoal, uma hora eu vou falar sobre isso, mas não tem noção como é que é trabalhar com Mac, é absurdo. Então, conquistas. Eu comecei aqui? Não. Eu quero parar aqui? Não. Mas você talvez está assistindo esse vídeo e está começando no audiovisual e já queria um ambiente desse. Não, cara, comece de onde você está. Você tem um quartinho lá, monta uma mesa lá, um lugar. Foi assim que eu comecei. Monta um lugar lá, começa a trabalhar, começa a criar conteúdo. Não espere o melhor equipamento, não espere a melhor luz, não espere o melhor cliente, não espere nem ter cliente para você começar. Você pode começar com o que você tem. Comece, inicie. Talvez eu tô falando aqui com um cara que tem 22 inscritos no canal, mas, velho, faz alguma coisa. Se dispõe, ninguém começou grande. Eu tava vendo hoje o vídeo do Speed, né? Aquele influencer lá dos Estados Unidos, o cara que faz live lá, fazendo assim, ele fazendo um vídeo, tipo, há 4 anos, ele tava no quarto da mãe dele, tipo, fazendo umas lives dele lá e tal. 4 anos depois, o cara tá cantando na abertura, na final da Copa do Mundo. Então, comece. Mostre seu trabalho, mostre a sua personalidade. Você não precisa ser ninguém, não, você precisa ser você. Eu sempre digo isso. Nunca se compare com ninguém. A única pessoa que você pode e precisa se comparar é com você mesmo. Se você ficou com dúvida, deixa eu dizer, eu queria ver mais sobre isso, como funciona isso. Eu sei que é um vídeo grande, mas ao mesmo tempo pequeno, porque eu não falei de muita coisa na parte operacional. Mas deixa aqui nos comentários, curta, comente, que eu acredito que vai nos ajudar bastante. Deus abençoe sua vida.